No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se é possível ou não ser um bom engenheiro sem entender sobre orçamento de obras. Então, se você já se fez essa pergunta ou se alguém alguma vez já te perguntou isso, vamos analisar a fundo e eu vou dar algumas dicas para a gente chegar a uma conclusão se é possível ou não ser um bom engenheiro mesmo sem entender sobre orçamento de obras. Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre se é possível ou não ser um bom engenheiro mesmo sem entender sobre orçamento de obras. E aqui vamos fazer uma reflexão. Costumamos dizer que a obra é o coração da engenharia civil e de fato é. A obra é o coração dessa nossa área e a obra é o que transforma vidas, a obra é o fundamento por trás da engenharia civil. Mas eu costumo dizer que sem orçamento não existe obra. Então, antes de toda obra, tem de haver um orçamento dessa obra. Então, para você executar uma obra, primeiramente você fez um estudo dessa obra, fez um orçamento dessa obra e viu se era possível ou não executar aquela obra. Para isso, você utiliza de várias ferramentas, técnicas, para chegar no custo que você vai ter para executar aquela obra, e aí em cima disso você calcula o seu lucro e apresenta um valor para estar executando essa obra, seja ela qual for, seja uma licitação pública, seja uma obra particular, uma obra de reforma, residencial, comercial, enfim, qualquer área da engenharia civil. Você, antes de executar aquela obra, você precisa fazer um orçamento. E isso podemos levar para outras áreas também que não seja da engenharia civil. E aqui eu vou dar um exemplo bem discrepante para a gente conseguir analisar. Vamos supor que um vendedor de bala no farol, ele em algum momento ele precisou fazer um orçamento ali dessas balas que ele vende no farol. Ele viu qual que é o custo para ele comprar essas balas, ele viu o preço que ele vende essas balas no farol e o retorno que vai ficar para ele, o lucro que vai ficar para ele. Então, embora ele não faça essa conta toda hora, mas em algum momento ele fez essa conta para saber o quanto que ele ia ganhar. Então isso vocês podem ver que se aplica a qualquer área, não apenas a engenharia civil. Mas agora voltando para essa nossa pergunta, se é possível ser um bom engenheiro mesmo sem entender sobre orçamento de obras. E aí muitas pessoas costumam me questionar e eu acabo sempre comentando isso a respeito. Muitas pessoas falam: Marcelo, mas eu vou trabalhar em obra, Marcelo, eu vou trabalhar com projetos, então eu não preciso saber de orçamento de obras. E não é bem por aí. Vamos supor que você vai trabalhar com projetos. Para você ser um projetista, você precisa ter como premissa apresentar para o seu cliente sempre a melhor opção. Então você vai apresentar a solução que tem um custo-benefício melhor. Porque não adianta você fazer um projeto e colocar uma estrutura que de repente seja absurdamente caro, se de repente tem uma outra estrutura, uma outra metodologia que acaba sendo um pouco mais barato e mais viável de se apresentar para o seu cliente. Então é um desafio para os projetistas estarem projetando sempre a solução com o melhor custo-benefício. Então veja bem, você precisa estar sempre atento a custos, pois você precisa não só apresentar uma solução para o seu cliente, como apresentar a melhor solução, a solução com um custo-benefício melhor, levando em consideração aspectos técnicos e também aspectos financeiros. Então você vai apresentar a solução que atenda tecnicamente determinada coisa e também a solução mais barata. E você que vai ser projetista, em algum momento a empresa que você trabalha fez um orçamento desse projeto. Então ela levantou quantos profissionais iriam ser necessários para esse projeto. Então vai precisar de um geólogo, um engenheiro civil, um arquiteto, um técnico, um desenhista. Ela fez o levantamento de quantos profissionais ela iria precisar para esse determinado projeto
viu o custo que cada um ia ter dentro desse projeto, e em cima disso ela somou tudo isso, viu o custo final para a execução desse projeto e ela aplicou em cima o BDI, o seu lucro, e repassou esse custo para o cliente, para quem contratou esse projeto. Então, mesmo que você trabalhe com projeto, dentro dessa empresa de projeto também tem um departamento de orçamento de obras. E aí tem pessoas que me perguntam: ah, Marcelo, mas eu vou trabalhar com obra e eu não preciso saber de orçamento de obras. E também não é por aí, porque em obra você precisa muitas vezes reorçar a sua obra. Então o departamento de orçamento da sua empresa, ele orçou aquela obra, mas quando essa obra foi ganha e você vai executar essa obra, você faz o reorçamento dessa obra. Então você verifica se todos os custos que foi orçado lá atrás, se eles ainda são válidos, se houve algum reajuste, se você consegue reduzir alguma coisa, negociar com o fornecedor e ter um preço ainda melhor. Então você precisa fazer esse reorçamento da sua obra para ver se nada fugiu e se de repente você vai ter algum prejuízo em alguma etapa, ou se tem alguma etapa que de repente ficou com um preço mais acessível, algum material que entrou na promoção ou que reduziu o custo. Então você precisa entender sobre o orçamento de obras, até mesmo para a gestão da sua obra. Então você precisa entender sobre ferramentas como a curva ABC, para você ver os insumos mais relevantes nessa sua obra, para você conseguir negociar com o seu fornecedor e assim reduzir o custo da sua obra. Então veja bem, mesmo você sendo um engenheiro de obras, você tem contato com o orçamento de obras, você tem contato com composições de custos, então você precisa entender sobre orçamentos para que você desempenhe melhor o seu papel de gestão e faça uma gestão eficiente da sua obra. Então, pessoal, qualquer empresa de engenharia tem dentro dela um departamento de orçamento. Pode ser que de repente não tenha um departamento de orçamento com várias pessoas fazendo um orçamento de obra, mas vai ter alguém dentro dessa empresa que vai ser responsável por fazer esses orçamentos e apresentar esses preços para o cliente para estar fechando essas obras, seja um projeto ou seja uma obra, enfim, vai ter alguém sempre que vai fazer um orçamento. E mesmo levando para outras áreas que não seja a área da engenharia, também em algum momento algum profissional levantou os custos de produção daquele determinado material, enfim, ou daquela prestação de serviço, levantou os custos, todos os custos envolvidos, viu quanto que seria de imposto, quanto que seria de lucro, e aí compôs o seu BDI e chegou no preço de venda daquele produto ou serviço. Então, toda e qualquer empresa vai ter um departamento de orçamento, ou ao menos uma pessoa que em algum momento fez essa conta de quanto que ela gastaria e qual que é o preço de venda e o retorno que ela vai ter com a venda desse produto ou serviço. E aí, passando aqui, pessoal, mais uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Então, como pudemos ver, que eu acabei de conversar com vocês, eu costumo dizer que é impossível você ser um bom engenheiro sem entender sobre orçamento de obras. Pois ainda que você não trabalhe diretamente com orçamento de obra, mesmo você trabalhando com projetos ou mesmo você trabalhando na execução de obras, você precisa entender sobre orçamento, sobre custos, composições de custos, para que você desempenhe bem o seu papel. E aqui eu separei para vocês, pessoal, uma coisa que eu chamo de tripé da gestão. E isso é o que todo engenheiro precisa saber. Todo engenheiro precisa entender sobre o tripé da gestão. E por quê? Vamos começar agora com esse primeiro pé, que é o pé da qualidade. Então a qualidade, pessoal, ela está mais relacionada aos seus conhecimentos técnicos, a liderança das equipes envolvidas nessa atividade, seja ela uma obra ou um projeto, e a fiscalização para ver se tudo foi executado da maneira que era previsto. Então a qualidade está relacionada mais a esses conceitos, então ao seu conhecimento técnico, pois você precisa saber o que deve ser feito, como deve ser feito,
qual a metodologia de execução daquele serviço. Então isso são aspectos mais técnicos, e aí a sua gestão de pessoas, a sua gestão da sua equipe, saber orientar, coordenar a sua equipe e também fiscalizar para ver se tudo aquilo que deveria ser feito, se de fato foi feito. Então essas expertises formam esse tripé da qualidade. Aí temos um outro pé desse tripé da gestão, que é a parte de prazo. Então o prazo ele está um pouco relacionado a preço também, mas vamos focar um pouco nele agora. Por quê? Vamos supor que a sua obra deva ser executada em 6 meses. Se você executou essa obra em 12 meses, você dificilmente vai conseguir manter o orçamento inicial. Por isso que ela está tão ligada a preço também. Porque vamos supor, o engenheiro, o canteiro de obras, a manutenção desse canteiro, as suas equipes, vale transporte, vale refeição, tudo que você estimou para ser gasto em 6 meses, você vai gastar em 12 meses. Então é muito difícil você manter o seu custo para a execução dessa obra alterando o prazo. Aí você pode me falar, ah Marcelo, mas em 6 meses eu ia precisar de 200 pessoas. E para fazer em um ano eu preciso de 50. Enfim, ainda assim você tem custos que são envolvidos e custos relativamente altos, como o custo do seu canteiro, o seu engenheiro civil. Então são custos que você dificilmente vai conseguir reduzir a ponto dessa obra extrapolar tanto o prazo e ainda assim estar dentro do custo previsto daquela obra. Além disso, um outro aspecto que eu costumo comentar muito e poucas pessoas dão atenção a isso, é que não é apenas o que você ganhou, é o que você deixou de ganhar também. Vamos supor, essa obra de 6 meses você executou em 12. E aí, por algum motivo, era um custo previsto de 1 milhão. Vamos dar esse exemplo aqui. E você, mesmo de 6 meses, executando essa obra em 12 meses, ainda assim você conseguiu, por algum motivo, manter esse custo de 1 milhão. Aí você vai falar, Marcelo, eu gastei exatamente o que era para ter gasto, tive exatamente o lucro que era previsto ter, e mil maravilhas. E não é bem assim, porque não é apenas o que você ganhou, é o que você deixou de ganhar, pois você iria gastar esse mesmo 1 milhão executando essa obra em 6 meses. E aí esses 6 meses adicionais que você levou para terminar essa obra, você estaria em uma outra obra. Então você teria o resultado cheio dessa sua obra em 6 meses, que era o prazo previsto, e você já estaria em outra obra ganhando dinheiro nessa outra obra. Então veja bem que não é o que você ganhou, é o que você deixou de ganhar, pois mesmo que você mantenha o custo, você ganhou o custo, você teve o lucro previsto para aquela obra, mas você deixou de ter um lucro em outras obras que você poderia ter feito. Então o prazo é um item muito importante para você fazer uma gestão eficiente da sua obra. Ele é um item muito importante, por isso que ele faz parte do tripé da gestão, e ele é um pé ou um pilar muito importante na gestão de uma obra. E o terceiro pé desse tripé da gestão é o preço. E o preço, como o próprio nome sugere, é o quanto você vai ganhar, o quanto você vai gastar na execução dessa sua obra, qual que é o seu custo, qual que é o seu lucro. Então tudo isso está relacionado a preço, e como eu acabei de falar em prazo, não é somente o que você ganhou com aquela obra, é o que você deixou de ganhar também, pois você poderia estar fazendo outras obras e tendo um lucro ainda maior. Então, ainda que você execute essa obra dentro do custo, você levando mais tempo, você está deixando de ganhar dinheiro com uma outra obra, com um outro projeto. E o preço é muito importante, pois você sempre deve estar analisando o preço dessa sua obra para que nada fuja daquilo que foi previsto, para que você não gaste a mais do que o esperado. Então essa obra que era para ter um custo de 1 milhão, você não pode ter um custo de 1 milhão e 100, 1 milhão e 500 mil, 2 milhões. Você precisa sempre estar gerenciando o preço desse seu contrato, os custos, para atingir a sua meta e não gastar mais do que o previsto. Pois se você gastar mais do que o previsto, isso automaticamente vai ser subtraído do seu resultado.
Então, quanto mais você extrapolar o seu custo, menos você vai ganhar nessa sua obra. E em muitos casos você pode ter até um prejuízo, pois o valor que você vai gastar para executar essa obra é muito superior ao custo e inclusive à margem que você tinha previsto com esse serviço. Então é aí que muitas empresas têm um prejuízo financeiro, pois não gerencia os custos desse contrato e acaba gastando mais do que deveria gastar para executar. Então esse é o tripé da gestão, todo engenheiro precisa saber disso e eu peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, clique na setinha aqui embaixo e compartilhe no grupo de WhatsApp da sua faculdade, dos seus amigos de profissão, dos seus colegas de trabalho. Compartilhe esse vídeo, pois todo engenheiro precisa entender sobre custos, sobre orçamento de obra e todo engenheiro precisa entender sobre o tripé da gestão, pois você como engenheiro, você como técnico, arquiteto, enfim, como profissional da área de engenharia civil, você precisa estar atento a esse tripé da gestão e sempre estar olhando para ele e levando em consideração esses 3 itens, que é qualidade, prazo e preço em todos os seus projetos. Sem isso é impossível você ser um bom profissional. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já conhecia o tripé da gestão, se você leva esses fatores em consideração nos seus projetos. Deixa aqui embaixo que eu vou responder a todos os comentários na medida do possível. E deixe também, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha nesse vídeo, pois isso é muito importante para o canal e me ajuda a entender que esse vídeo está agregando conhecimento na sua carreira. Então deixe esse like, pois isso ajuda muito o canal. Você que está me assistindo aqui pela primeira vez, ou você que ainda não é inscrito aqui no canal, embora acompanhe nossos vídeos, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, pois assim o YouTube ele te notifica sempre que lançarmos um vídeo novo. E toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre abordando algum tema relacionado à engenharia civil, principalmente temas relacionados ao orçamento de obras. Então se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo que eu tenho trago está sendo relevante e está te ajudando de alguma maneira. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.